Está começando mais um podcast As Misericórdias se Renovam, o seu podcast de toda manhã com o reverendo Jadson Oliveira. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos meditar nessa manhã sobre a nossa vocação para o discipulado. O texto está em Lucas capítulo 6, versos 12 por diante, diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Meus irmãos, como é bom a gente saber que Deus, em sua providência, Ele nos ensinou na nossa cultura que era importante que tivéssemos um nome. E esse nome nos identifica dentre outros e dentre tantos. É interessante que quando o nosso nome é chamado por alguém, obviamente fica muito certo para nós de que estamos sendo chamados à atenção ou chamados a dar uma atenção a algo que pode ser dito, que pode ser comunicado, a um convite. E daí, por uma questão do beneplácito, da boa vontade daquele que nos chamou, daquela pessoa que nos mirou, nós somos escolhidos dentre outros. A não ser quando somos a única opção ali, naquele lugar. Somos a única pessoa a quem está sendo dirigida a palavra. De alguma forma, o nosso nome tem um valor importantíssimo para nós. E também tem um valor importantíssimo para Deus. Por isso que o nosso nome tem um valor importantíssimo para a nossa vocação ao discipulado. Cristo chamou homens, e esses homens tinham nomes para que eles soubessem que eram eles. O texto diz que dentre aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, não sabemos o número daqueles discípulos, mas sabemos que Cristo escolheu 12 para serem apóstolos. Hoje nós percebemos que dentre muitas pessoas, nossos familiares, na nossa casa, às vezes no nosso país, no nosso bairro, nossa vizinhança, enfim, dentre muitos, Cristo chama os seus discípulos pelo nome. Cristo chama aqueles que irão segui-lo pelo nome. Ele nos dá essa certeza. O seu Espírito comunica ao nosso coração que a sua vocação é para nós. Não importa como estivermos, assim como estava Levi, aquele a quem ele chamou de Mateus, ou quem também era chamado Mateus, como Simão, a quem ele chamou de Pedro. Eles sabiam que estavam sendo chamados. E aí é impossível resistir a essa chamada. É impossível resistirmos à voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é uma voz tão meiga, suave, que constrange nosso coração, mas ela também é tão poderosa e imperial que faz com que nosso coração, nossa vida se renda à nossa vocação de segui-lo. Seguir a Cristo é viver conforme a sua vontade, sendo orientado, regido, sendo assenhorado, pertencendo a Ele. É uma comunhão profunda que nos dá a certeza de que estamos sendo cuidados, que temos um líder, temos um bom pastor. Mas mesmo quando estivermos nos nossos dias de dúvidas, se somos ou não chamados, se somos ou não discípulos, a voz do Senhor
ressoará de forma familiar profundamente ao nosso coração. Eu te chamei, eu te escolhi. Segue-me, continue. O Senhor nos chama. Resta saber se nesse seguir e nessa relação estamos realmente compreendendo o nosso papel de obediência a Ele. É bom sabermos que Ele não nos chamou para viver apenas junto dEle, mas para servir a Ele e servir com Ele. Ele prometeu que no nosso cumprimento da tarefa de fazer discípulos, Ele estaria conosco. O Senhor está conosco. O Senhor vive a supervisionar a obra que Ele começou e nos chamou para cooperar com Ele. Isso tudo por causa de um fator que Ele mesmo disse. E Ele veio para cumprir todas as coisas. E isso é comprovado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos deu uma nova vida. E, ao mesmo tempo que isso é também confirmado pelo fato de que somos uma pessoa que tem um nome que nos identifica aqui e que é conhecido pelo fato também de que agora somos discípulos do Senhor. Todos sabem disso, já testemunhamos isso. Então, não há o que temer. O Senhor, Ele continua a nos chamar. A sua voz é reconhecida por nós. Ele continua a nos incentivar. Ele continua a nos motivar, fortalecer, caminhar, fazer caminhar, corrigir, direcionar. Tudo que você imagina que essa voz, essa vocação pode compreender dentro do que a Escritura nos revela, Cristo faz. Cristo continua a chamar-nos pelo nome. Seja Maria, seja José, Antônio, seja Severina ou John, ou Honda, ou Bar, em qualquer idioma, qualquer nome que o Senhor chamou, essa pessoa sabe que foi chamado por Ele, escolhido por Ele. E isso significa duas coisas, para que a gente encerre. Ele nos chamou a conhecê-lo e nós fomos chamados para saber que Ele nos conhece muito bem. A sua voz, quando chamou o nosso nome, não ignorou o fato de quem somos em nossa personalidade, mas Ele nos dignificou, nos chamando para ter o seu nome, para pertencer a Ele. A Ele seja a glória, o louvor para todos sempre. Senhor, obrigado por esse chamado. Senhor, ajuda-nos a cumprir esse chamado. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a não duvidar desse chamado. Senhor, guia-nos por esse chamado, Senhor. Ó Senhor, ensina-nos também a reconhecer quem somos, que temos um nome, que nos coloca, ó Pai, em uma real situação de comunicação, de relacionamento contigo, com o Teu Filho amado. E quando veio aqui tinha um nome, seu nome era Jesus, é Jesus. E hoje Ele tem um nome aí no céu, porque Ele já tinha esse nome na eternidade, o Verbo vivo que se encarnou, a palavra eterna, recebeu um nome terreno, Jesus. E que o Senhor estabeleceu esse nome sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Pai, assim como Ele tem um nome, assim como Ele nos chamou pelo nome, nós aqui estamos assim, no nome dEle, pela autoridade que Ele tem, ó Deus, pelo que Ele representa, seus ensinos, seu caráter, ó Senhor, que Ele nos outorga o que Ele é, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Libertador. Nós aqui estamos e te pedimos que nos ensina a cumprir a nossa vocação de fazer discípulos, porque hoje, Pai, o nosso nome tem também um adjetivo. Nosso nome é fulano de tal, discípulo do Senhor Jesus Cristo.
Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.